Consultório CBN, com Henrique Bonaldi. Terça-feira é dia da gente abrir o consultório e tirar todas as dúvidas sobre saúde. Aqui tá com alguma dor aí que tá te incomodando, tá utilizando algum remédio que você tá na dúvida se tá funcionando ou não está funcionando. Terça-feira é dia de Dr. Henrique participar aqui com a gente. Boa tarde, Dr. Henrique Bonaldi. Ei, tudo bem, Adalberto? Boa tarde a todo mundo, Zé Carlos. Quem tá na nave-mãe hoje aí? Quem tá dirigindo aquela mesa gigante? Hoje nós estamos aqui dividindo a pilotagem dela. Estou eu aqui, Adalberto Cordeiro, José Carlos Schaeff, Beatriz Eleodoro, Murilo Marim, Carlos Alberto Silva aqui. Tá todo mundo hoje aqui no comando. Tá bem, benza a Deus, mas eu tô perguntando da mesa. É o Murilo que tá na mesa, aquele trem cheio de botão daquele jeito. É o Murilo que manda e desmanda hoje aí. O próprio Murilo. Se não tiver Murilo aqui, a gente Murilo, não fala, né, doutor tarde. Henrique? Nem entra no ar. Benza a Deus, vocês estão bem, gente? Boa tarde pra quem tá nos escutando também. Boa tarde, tudo Boa jóia tarde, por doutor aqui. Henrique, E eu tô tudo adorando beleza. o doutor Henrique, sabe por quê agora, Zé? Doutor Henrique, agora eu tô vendo ele mais do que nunca às terças-feiras, porque eu acordo cedo, tá, doutor Henrique, no Bom Dia Espírito Santo, cedo, lá com o Mário e com o Fabiola. Aí eu já começo a conversar com o doutor Henrique ali umas 8h30, 9 horas pra gente definir a pauta do dia. À tarde já tá o doutor Henrique aqui de novo. Então assim, as minhas terça-feiras agora só dá o doutor Henrique agora. É literalmente o seu dia do médico, então. É o dia do médico. Zé Carlos, dia do médico com frio na barriga, com a mão suando, indo no banheiro mais do que uma vez no dia, é desse jeito que é o dia de terça-feira. Rapaz, que nervoso que dá naquele trem lá. É o mesmo nervoso que demorou ano para passar aqui, vai demorar 50 anos para passar lá. Mas até lá eles mandaram eu embora também. Aqui é bem mais fácil, né, É doutor? mais fácil. Não, aqui é mais leve, né? Porque na maioria das vezes, por exemplo, eu estou conseguindo ficar no ambiente de casa, então é mais leve. Para quem não entende a coisa, né, Zé Carlos, a gente sempre brinca muito, mas com muita responsabilidade. Então, é uma linha muito tênue entre divertir, falar de um jeito mais irreverente e cometer inverdades assim na medicina. Então, é sempre um momento mais tenso, mas graças a Deus, até hoje, a polícia não veio cá, então nós estamos indo bem. Tá tudo certo. Tá, tudo certo. Então vamos aproveitar então que a gente já tá abrindo o consultório CBN. Você, nosso ouvinte, tá ligadinho com o CBN Cotidiano. Tem alguma dúvida aí para o doutor Henrique responder? Patrícia Valim vai reforçar o nosso número do WhatsApp para você mandar a sua dúvida. 992-994297. E já tem participação chegando aqui, doutor. Vamos começar com essa do Marcelo. Ele dá boa tarde, amigos, diz que tem uma dúvida. Tenho 45 anos, vida ativa, academia e treinos de cardio em ciclismo. É verdade que após os 40 anos precisamos tomar suplementos como creatina, whey protein e vitaminas em reposição? Ô Zé Carlos, Marcelo, é o seguinte, essa suplementação, ela chama suplementação porque ela supera o que você deve fazer cotidianamente. Então, para quem é atleta, principalmente atleta de alto rendimento, só para você ter ideia, vamos usar esse exemplo da creatina que ele falou. Para você consumir a quantidade de creatina ideal, para quem é um atleta de rendimento, o cara teria que comer de 4 a 6 quilos de carne por dia, num cara de perto de 70, 80 quilos. Então, para este indivíduo, como não dá para ele fazer essa performance alimentar, esse cara deve ser alimentado, suplementado, com todos esses a mais aí. Agora, Zé Carlos, é importante dizer que isso é individualizado. Então, sujeito que faz o Ironman 4 vezes por ano, esse cara tem um acompanhamento com fisioterapeuta, com ortopedista, com endocrinologista, com nutrólogo, com nutricionista. Então, esse cara, ele faz parte, ele é um instrumento de uma equipe multidisciplinar. Esse cara não anda sozinho. Então, é igualzinho a automedicação. Determinadas medicações não fazem qualquer efeito a mais ou a menos sujeito. Estou com febre, tomo dipirona. Isso faz parte do mundo, não precisa de grandes prescrições médicas. Mas algumas prescrições a gente não toma nem sozinho. Eu não tem remédio na minha vida que eu não prescrevo sozinho, que eu chamo alguém para vir junto comigo. É mais ou menos a ideia da suplementação. Então é muito difícil de longe a gente dizer se precisa ou se não precisa. Mas fica a dica, no geral, chama suplemento, não é à toa, porque você está tomando algo que teoricamente você não precisa. Agora, tem benefício para cada coisa dessa de acordo com cada indivíduo. Então, acho que vale a pena procurar aí um nutrólogo, procurar um endocrinologista, um cara da medicina do esporte. Hoje isso está sendo bastante difundido. Tem gente de boa qualidade aqui em Vitória, inclusive. Eu tenho um professor chamado Avanza, que é um ótimo médico com essa especialidade, um cardiologista de marca maior. Esse cara dá palestra sobre essas coisas, então tem gente para conseguir ajudar o Marcelo.
Doutor Henrique, vou aproveitar até a dúvida do Marcelo. Eu, por exemplo, tô tomando creatina aí, todos os dias. E aí eu ouvi falar, tava, na verdade, fazendo uma pesquisa na internet com relação à questão de beber água, que tem que ficar muito atento ali à ingestão de água, de litros de água, porque segundo essas reportagens que eu vi aí, a creatina ela impacta muito na questão dos rins. Tem realmente essa relação ali, a creatina enquanto um suplemento, e aí a necessidade da gente estar sempre bebendo água? Tem. Agora, o Adalberto, tem uma coisa que a gente precisa ter maturidade para entender. Até o começo dos anos 2000, o racional em torno de proteína, independente de qual fosse, era assim, ó, quem tem disfunção renal, cuidado com a ingestão de proteína, porque é como se você entupisse as fenestrazinhas, os buraquinhos daquele filtro, daquela peneira que é o rim, certo? Com o tempo, foram estudando isso com um pouco mais de afinco, um pouco mais individualizado, cada tipo de proteína, a creatina, se eu não me engano, até a época que eu ainda lia muito sobre isso, é a mais estudada no mundo, inclusive, foi caindo por terra um pouco isso por causa do seguinte, a sobrecarga ao rim que você precisa dar ao usar a creatina, ela é muitíssimo maior do que aquela que você ingere e é prescrita para você. A grande sacada da gente médico avisar todo mundo que precisa tomar água e tomar cuidado com esse tipo de suplementação é porque você não sabe se o cara vai fazer um dosímetro em casa ou se ele vai usar 19. Porque tem gente de forma inadvertida que acaba indo para um caminho que geralmente é o mesmo indivíduo que não treina sempre, o cara que treina por 15 anos, ele já sabe os males disso tudo. Agora, marinheiros de primeira viagem costumam a tentar ganhar em termos de tempo versus quantidade. Então, o cara usa demais da conta. Mas é um uso seguro pelas prescrições feitas no mundo. Só para você ter ideia, para um cara dos mesmos 70 quilos, a sobrecarga renal em alguns estudos falam que ao invés de 6 gramas, que é aquela, né, de 3 a 6 gramas, que é aquele potinho, aquele dosímetro que vem junto com o frasco de creatina, você teria que estar usando mais ou menos 20, 30, 40 copos daquele dia para começar a ter sobrecarga. E aí, isso aí é humanamente impossível, a não ser que o cara seja muito orelha, né? Então, por isso que ao longo do tempo, a creatina foi sendo cada vez mais difundida e usada, porque ela tem uma margem de segurança muito boa. Agora, é individualizado. Adalberto toma 2 por dia. Se você olhar o Schaefer, ele vai tomar 1 por dia. E aí tem, não sei se o Adalberto foi prescrito assim, tem um volume maior nas primeiras semanas ou meses, para depois cair, fazer 1 ano por até 2, 3 anos. Aí opta-se por parar um pouco. Então tem toda uma história. Creatina não tem que você passa na loja e fala daqui para mim que eu vou usar de forma inadvertida. Até porque perde a potência dela. Precisa ter um racional teórico por trás para favorecer, inclusive, o ganho que você quer, ganho de massa, ganho de rentabilidade no esporte, alguma coisa assim, tem um racional todo grande, teórico por trás. Procura ajuda que é melhor, é mais sensato. E os ouvintes continuam participando. O Josimar ficou na dúvida, inclusive, doutor, do nome completo do médico que você citou aí, aquele que você disse que é o bom, o Avanza. Carlos Avanza. É um cardiologista, um cara fenomenal, o cara é um fenômeno, como diz o outro. Tá aí, Josimar anotou então o nome do médico. Tem uma dúvida da Alessandra. Olha a dúvida da Alessandra, a gente já respondeu muito aqui, mas é muito comum. Ela gostaria que o doutor falasse um pouco sobre aftas, porque ocorre que remédios ou dicas... Achei que era íngua, chefe. Íngua e afta, sempre aparece aqui. Não tem jeito, íngua e afta. Porque ocorrem que remédios ou dicas para curá-las rapidamente. A gente pode botar nesse balaio também a dúvida do Vitor. Ele disse que está com inflamação na garganta, já teve várias vezes. E como evitar isso também, doutor? É o seguinte, a afta, para a medicina, ela chama estomatite. Estoma significa boca, abertura. E o it, no final, significa inflamação. Então, é como se fosse a inflamação da boca. A afta tem várias causas. Só para enumerar algumas delas, infecções, por várias, infecções determinantes. Então, tem um vírus chamado Coxsackie, um vírus de criança, aquela síndrome mão-pé-boca que criança tem. Então, tem um monte de doença que é específica ou que pega muito, o vírus adora a região oral e aí fica lá ferido, o menino perde peso, desidrata, às vezes precisa internar porque não aguenta tomar o leite do peito da mãe, assim é um horror. E tem as possibilidades outras, por exemplo, existem doenças reumatológicas, como lúpus e outras mais, que podem dar lesão de boca. Existem doenças
sexualmente transmissíveis, que também pode dar. E uma das mais comuns é refluxo, simples refluxo. Então, estomatite, principalmente, Schaefer, para quem tem de repetição, não é um trem que você fica tratando, porque tem uma galera que usa hora base, como é que chama? Oncilon, hora base. Aqui, acho que era Oncilon, chamava Oncilon, sei lá como é que chama o trem lá. Esse negócio é maravilhoso, é uma areinhazinha que você coloca em cima e aquilo cura de uma hora para outra, assim. Só que para quem tem de repetição, às vezes está deixando de ganhar um diagnóstico de uma doença que é no corpo inteiro, que vai lá para frente, daqui 5, 10, 15 anos, afetar outra parte do corpo. Então, estomatite, nem sempre, ou até raramente, ela é uma doença primária. A afta raramente é por si só. Geralmente, sei lá, 90, 95% das vezes, ela é secundária a algo. Então, sempre vale a pena. Você está tendo estomatite de repetição, passa no médico, cara. Um bom clínico é capaz de te ajudar muito em relação a isso. Às vezes até o dentista com uma boa formação, que lida um pouco mais com essas doenças mais sistêmicas, também pode te dar uma luz. Então não vale a pena ficar. Agora, a infecção é diferente. A infecção de garganta, a inflamação, a infecção de garganta, de repetição, que eu acho que é a história do Vitor, essa história é assim, ó, como é que faz para evitar? Eu, Henrique, tinha isso demais da conta. Eu tinha sinusite e amidalite de repetição. Que horas começou a melhorar? Quando eu melhorei a higiene, tanto dental quanto de boca. Eu fiz gargarejo com bicarbonato de sódio durante anos da minha vida e depois comecei a limpar o nariz com mais frequência. Então essa região de oroface aqui, de oronasal, que é boca, nariz, essa face posterior da boca, isso precisa ser limpo. E aí, quanto mais você limpa, menor a chance. Agora, infelizmente, Schaefer, não quer dizer que todo mundo que limpa não tem mais infecção. E para alguns indivíduos que isso não melhora, o final dessa estrada para a solução do problema é a amidalectomia, a retirada das amígdalas. Em alguns indivíduos tem indicação. E aí tem escrito lá no livro quais são as indicações de operar o sujeito. Então, o melhor cara para te responder isso, Vitor, é o otorrino. Marca uma consulta com o otorrino e fala para ele isso. Fala, tô tendo isso, cara, de vez em quando, o trem tá me atrapalhando, tantas vezes por ano, ele vai te perguntar isso, e aí ele põe você no critério ou não de cirúrgico. Perfeito. Mais dúvidas dos ouvintes? O Marcos, um pouco específico, pergunta o seguinte: o ASS, que eu não sei o que é, pode evitar infarto ou AVC? Isso deve ser o AAS, ácido acetil salicílico. Muito provavelmente não é o ASS, é o AAS. O ácido acetil salicílico, Schaefer, durante muitos anos foi tão bem estudado e bem difundido que a gente não só dava para quem já teve AVC e infarto, para prevenir um novo evento, como dava até para quem não teve, certo? Na cardiologia caiu um pouco por terra isso. O estudo que defendia isso é de 92, para você ter ideia, e agora, nessa época agora de 2016, 2018, foi reestudado isso e caiu um pouco por terra. Então, para quem hoje tem que usar, quem já infartou, quem já teve derrame, esse cara tem que usar muito provavelmente para o resto da vida. Quem não teve esse evento todo, precisa ser estudado pelo cardiologista e pelo neurologista para afirmar o benefício da droga, porque em alguns casos ainda se dá AS para tentar prevenir o sujeito não ter infarto. Então, como é muito genérico, vale a pena cardiologista. E outra coisa, quem tem perto de 40, 45 anos, que tem história familiar, o pai e a mãe já tiveram os trem, é para ir para o cardiologista amanhã, porque isso é um dos grandes fatores de risco para infartar de novo ou pela primeira vez na família, certo? Então, procura. Mesmo você que está atleta, tem história na família, cara, procura. Porque a gente está vendo muito hoje em dia os infartos de indivíduos saudáveis, entre aspas, e tem uma relação muito grande com família. Ainda falando sobre família, então, vem a dúvida agora da Anitta. Ela pergunta o seguinte: doutor, e quando o pai da gente tem câncer de próstata, o que a gente deve fazer? Anitta, essa pergunta é muito boa. Existe uma relação tremenda entre quem tem a família inteira com câncer de próstata. Só que tem uma boa e uma má notícia. A grande maioria dos cânceres de próstata, eles são lentos. A progressão do câncer é lenta. Ou seja, do início do diagnóstico até o fim de vida do cara, em algumas situações passam-se de 15, 20 anos. Então, descobrir o câncer de próstata, por exemplo, com uns 95 anos de idade, você vai ter que durar até 125 para você ter problema. Então, de certa forma, isso é
tranquilizador. Qual é o problema? Quem tem história na família, e isso é precoce, isso é mais cedo, meu pai teve com 50, meu pai teve com 45, meu pai teve com 60, tem que procurar. O raciocínio, geralmente, em volta do câncer, Schaefer, mais ou menos, tá? Para cada câncer tem um jeito de fazer screening, de buscar na população saudável se o cara tem câncer ou não. Mas a regra geral é, você tem um parente com algum tipo de câncer, 5, 10 anos antes dele ter descoberto o câncer, você tem que fazer o exame. Ou seja, parece confuso, mas não é. Meu pai descobriu o câncer com 52. Você, negão, com 42, você se vira para estar na frente do médico. Se foi câncer de intestino, vá no prócto, vá no gastro. Se foi câncer de próstata, vai no proctologista, no uro. Se foi câncer de pulmão, vai no pneumologista. Então, por regra geral, 10 anos antes do que seu pai ou sua mãe descobriu o câncer, tem que estar no médico. E a partir daí o segmento é com ele. Perfeito. Tem mais perguntas aqui dos nossos ouvintes. A Rafaela volta lá na creatina, doutor, perguntando se o uso da creatina provoca retenção de líquido ou engorda. Como é que é o nome dela? Rafaela? Rafaela, tem relato de livro, eu não sei se isso mudou, viu, Rafaela? Meu negócio é medir pressão, já falei isso várias vezes aqui, né? Eu sou médico cardiologista por excelência, assim. Mas eu sou meio ratinho, eu gosto de ficar cutucando as coisas dos outros. A história da creatina para ganho de peso, ela era relatada nos primeiros meses de uso. E aí esse ganho de peso era relacionado a uma certa retenção de líquido. Se isso ainda é verdade ou se isso tem importância clínica, eu sinceramente não sei te falar. Eu sei dizer para você que não é uma queixa comum hoje no consultório ou nas atividades em que eu desenvolvo, o indivíduo que começa a usar creatina e chega lá uma bola de retenção de líquido. Então, deve ser pouca e não deve ter tanta importância assim. Tá certo. E não param de chegar mais participações. O Aldair, enquanto o senhor explicava sobre afta, né, sobre as inflamações na garganta, ele pediu para comentar também sobre as herpes. É o seguinte, herpes é uma doença viral, né? Chama herpes vírus, o santo da herpes. Aliás, tem alguns tipos de vírus disso, e ele é um vírus, chefe, que ele fica quieto no sujeito. Hoje, no Bom Dia, inclusive, a gente falou sobre essa coisa do herpes zoster, que era junto com a varicela, né? É o mesmo vírus. Ele fica quieto em algumas determinadas situações, principalmente situações de estresse, ou quando muda o tempo de forma brusca, ou quando cai a imunidade para algum tipo de infecção, estoura o herpes de novo. E aí, o estourar o herpes, que a gente chama, é ele reativar. Ele reativa, faz aquela lesão. No herpes que não é zoster, ela nem é tão dolorosa assim, mas a característica é sempre a mesma. Surge ali em volta da boca, faz uma vesículazinha, né? Faz como se fosse uma bolha. Tem gente que poca a bolha, não é para pocar a santa da bolha, e depois aquilo estoura e vai secando, vai virando uma crostazinha e depois seca. Esse ciclo demora aí entre 5 e 10 dias, e para que trata se sempre aparece, Henrique? Por que tem que tomar ou passar o tal do aciclovir? Porque você reduz a carga de vírus que tem e reduz o tempo em que aquilo fica aparecendo. Então, é um contexto de vigilância, é um contexto de ajudar ao próximo, certo? E olha que interessante, a minha mãe tem herpes uma vida, né? Minha mãe tem 76 anos, meu pai tem 77. Meu pai beija minha mãe, meu filho, desde que o mundo é mundo, e meu pai não pegou o trem. Então não tem uma relação direta entre encostar e ter o herpes. Pelo menos pro meu pai não teve. Meu pai tá lá, meu irmão, sem herpes. Vamos lá, doutor, não param de chegar dúvidas. Os nossos ouvintes estão aproveitando aqui o consultório aberto no CBN Cotidiano. Agora é o Gabriel, pedindo para o senhor falar sobre o pantoprazol. Ele disse que tem uma azia crônica, tomava o omeprazol já há uns 20 anos e que de uns 5 anos para cá ele passou a tomar o pantoprazol. É o seguinte, todo azol, chama inclusive derivado azólico, esse negócio é o seguinte, é um inibidor de bomba de próton. O que ele faz? Quando o alimento cai no estômago, o estômago encharca aquele alimento de ácido clorídrico, encharca de ácido. Aquela sensação ruim que a gente tem da azia, do refluxo, nem é pelo refluxo por si só. É por conta de, no conteúdo que faz o refluxo, naquele líquido que estava lá dentro do estômago, que sobe para o esôfago, tem muito ácido. Então, qual foi a sacada do cara? Nem todo mundo eu vou operar, nem todo mundo eu vou fazer um anel ali melhor, vou fazer ali uma chave fechadura para o estômago não devolver para o esôfago. Vai ter gente que só de eu diminuir a quantidade desse ácido já vai melhorar o sintoma.
E aí diminuem as lesões erosivas que fazem no esôfago por conta desse ácido clorídrico, diminui o sintoma, diminui tosse, diminui, certo? A qualidade de vida do cara melhora demais. E aí começaram a inventar um monte de azol. Aí no começo era o omeprazol, hoje tem esomeprazol, pantoprazol, e tem X-prazol, tem um monte desse negócio. E cada droga nova inventada tem um poder melhor de controle do sintoma e do ácido clorídrico, sem dar os efeitos colaterais que podem acontecer. E aí, puxando, Cheio, se você me permite, falando igual... Não, é o seguinte, essas medicações, o povo fica desesperado porque diz que dá Alzheimer, diz que dá Parkinson. Não existe grandes relatos para a população que tem indicação de uso desses malefícios. Caso contrário, como é uma medicação de controle imediato e o cara fica anos usando, e tem anos que essa medicação existe no mercado, já teriam identificado isso de forma mais forte e teriam retirado. Tem alguns exemplos de remédio hoje no mundo que foram inventados que 10, 15, 20 anos depois o cara tira do mercado porque descobre algum efeito colateral importante. E até hoje o omeprazol é vendido na prateleira e tem outros melhores, o que são medicações muito bem-vindas para quem sofre desse tipo de coisa. Henrique Bonaldi, por exemplo, tem uma azia fantástica. Se eu tomo omeprazol, melhora muito. Então é isso, doutor Henrique. Você é necessário demais, disse a Maria, que não perde um consultório CBN. Benza a Deus, necessário é a terça, cara. Eu já falei para vocês, né? Eu amanheço a terça felizão, cara. Chefe, a ideia que eu tenho é tipo no Covid. Abrir lei de UTI, abrir lei de hospital, consultório, nem sempre salva tudo, sabe? Às vezes é isso que nós estamos fazendo aqui, cara. Às vezes tem um raio de ação, cara, maneiro para segurar a doença dos outros, explicar para os outros o que está acontecendo. Então, fico super feliz. Obrigado. É isso, doutor. A gente que agradece mais uma vez essa participação aqui no consultório CBN. E a gente se vê na próxima terça, então, né? Terça-feira que vem, mais consultório CBN com o doutor Henrique. Obrigado, doutor Henrique. Tchau, gente. Vamos com Deus. Boa semana.